O verso que eu mais gosto da Bíblia, Filipenses 1, verso 6, diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou em nosso coração uma obra e Ele vai completar essa obra até o fim. Ele trabalha no coração dos indivíduos. Ele é o Deus que salva indivíduos. É isso que apresenta o Novo Testamento. Um outro detalhe que nos chama a atenção. Jesus revela o Pai. Então, se nós queremos conhecer como é o Pai, olhemos para o Filho. O Deus Filho ofereceu a mais profunda visão do Pai quando, na qualidade de autorrevelação divina, se tornou em carne humana. É por isso que João diz, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo nós temos a perfeita revelação do Pai. Quer saber como é Deus? Olhe para como Jesus tratava as pessoas. Olhe para como Jesus se relacionou com as pessoas. Assim é o Pai. Jesus disse isso, né? Certa vez, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco e me pedes para ver o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Cristo é a perfeita revelação de Deus. Jesus revela o Pai, que é um Deus que dá. Um Deus de amor, que se tornou doador. Podemos contemplar suas dádivas na criação, em Belém e no Calvário. Poderia ter sido dado maior testemunho acerca do Pai? Impossível. E um detalhe muito importante sobre esse Deus que se doa. João 3,16 diz que Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Eu pergunto para você que é pai, para você que é mãe, o que é mais fácil? Você se entregar à vida, à morte por um filho, ou você entregar seu filho à morte? Não é muito mais fácil para nós nos entregarmos à morte em lugar de um filho? Pois o Pai entregou seu Filho. Isso demonstra o grande amor que Ele tem para com todos nós. Ao permitir que Jesus viesse a esse mundo morrer por todos nós, o Pai estava revelando o quanto Ele ama. É por isso que João vai escrever, né? Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. Ele é amor ao entregar seu Filho. Ele é amor em trabalhar conosco hoje em todo o tempo. Ele é amor enquanto Ele impressiona nossa mente, nosso coração, a nós escolhermos o caminho certo. Nós fazemos a coisa certa. Ele é amor porque Ele deseja você no céu. É por isso que você está nesse programa agora, assistindo esse programa. Porque o Espírito Santo está conduzindo as coisas, para que você conheça mais sobre Deus, sobre quem Ele é, se interesse em se relacionar com Ele, em conhecer mais a respeito dEle. Sim, a palavra de Deus diz que Deus é amor. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele não muda. E Ele se revela como um Deus que se importa com suas criaturas, um Deus que se interessa por todos, um Deus que está atento a todas as necessidades. Não é maravilhoso isso? Nós podemos confiar nele. Nós podemos falar com Ele em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Ele sempre nos ouve. Um outro detalhe interessante. O tema preferido de Jesus foi a ternura e o abundante amor do Pai. Olhe para as histórias contadas por Jesus. Olhe para a parábola da ovelha perdida. O pastor que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la, diz o texto. Esse texto fala do esforço do Pai em perseguir a ovelha que se perdeu. E quando o pastor encontra a ovelha, ele cura suas feridas, ele coloca nos ombros e ele leva de volta para o aprisco. Que cuidado, que amor maravilhoso. Olhe para a parábola do filho pródigo. Existe um verso em Lucas capítulo 15 que diz, eu acho que é o verso 20, vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. Se o pai avistou o filho quando ele ainda vinha longe, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Isso mesmo, o pai ama você, o pai nunca tirou os olhos de você, o pai se interessa por sua salvação, o pai quer o seu bem. Você tem que se voltar para esse Deus também.
Você tem que se conhecer mais sobre Ele, se relacionar. E é impossível não estudar, não conhecer e não se apaixonar por um Deus que ama tanto. É por isso, meus amigos, que nós estamos aqui, para mergulharmos na palavra de Deus e entendermos a vontade dEle para a nossa vida. Conhecermos esse Deus que tanto ama, esse Deus que deseja salvar a todos nós. O que mais a Bíblia revela a respeito desse Deus? Cristo sabia que seu ato de revelar o precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento. Não é isso que Paulo ensinou em Romanos 2, verso 4? O amor de Deus que nos conduz ao arrependimento? A gente não fica triste quando a gente faz alguma coisa que machuca as pessoas que nós amamos? Não é assim? Quando machucamos um filho, uma filha, a esposa, o esposo, por algo errado que nós fazemos, não há uma dor em nosso coração por termos feito algo que magoou a pessoa? Pois é essa consciência de que Deus nos ama, que nos leva a nos arrepender quando nós fazemos coisas erradas. É a compreensão do seu amor que nos conduz ao arrependimento. É o que diz Paulo em Romanos 2, 4. Eu mencionei para vocês essas 3 parábolas de Lucas, né? Não mencionei aqui a da dracma perdida, mas em Lucas 15, tanto a ovelha quanto a dracma, quanto o filho pródigo, falam do amor de Deus pela humanidade. E em todas elas há um final feliz. A ovelha perdida é encontrada, a moeda perdida é achada, o filho perdido volta para casa. Ou seja, Deus é retratado como um Deus que finalmente terá a vitória. Terá de volta os filhos a quem Ele ama. E é por isso que nós podemos nos apegar com todo carinho e com toda certeza que Ele nos ama e tem planos especiais para nós. Amigo, entendamos uma coisa hoje. O Deus revelado no Novo Testamento não é diferente do Deus do Antigo Testamento. Deus em todo tempo é amor. E esse amor ficou claro ao enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E graças a esse ato soberano de Deus, de dar seu Filho, nós hoje podemos ter vida e vida eterna. Há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Sabe quando é que o ser humano começa a amar a Deus? Quando nós descobrimos o quanto Ele nos ama. E eu acho que esse é o primeiro passo de qualquer caminhada espiritual. É por isso que nessa série Nisto Cremos, ao tentar sistematizar o que as Escrituras ensinam em 28 crenças fundamentais, o primeiro passo é compreender Deus, a doutrina de Deus, quem Ele é. Porque só entendendo quem Deus é, nós poderemos saber quem nós somos. Se nós não entendermos Ele como Criador de todo o universo, de todas as coisas e nosso Criador, nós comprometeremos nossas origens. Nós ficaremos confusos quanto aos nossos princípios. Nós seremos rebaixados a um mero produto de evolução. Mas quando a gente entende quem é Deus e o quanto Ele nos ama, o nosso coração se enche de gratidão, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele morre para pagar o preço do nosso pecado e Ele voltará para nos resgatar e nos levar para os céus. Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga, eu e você somos de valores inestimáveis para Deus, porque Ele nos criou, Ele nos ama. Em todo o tempo Ele está preocupado em se relacionar conosco, em estar perto, em ser um Deus sempre presente. E enquanto a gente está aqui, estudando a Bíblia, nos concentrando nele, o Espírito dele vem para nos auxiliar, para tocar em nossa mente, em nosso coração e fazer-nos ver as belezas que a Bíblia está revelando. Hoje podemos aprender um pouquinho mais a respeito de Deus. A gente fecha com uma compreensão um pouquinho melhor a respeito do Deus que a Bíblia apresenta.